Bom, esse é a segunda parte do vídeo curso de formatação de PC. Obrigado pelo seu interesse em ter colocado seu e-mail lá embaixo e clicado em enviar. Estamos agora continuando o conteúdo. É isso aí, então agora o conteúdo que eu vou passar para vocês, eu e o David vai passar para vocês sobre formatação, continuando, né? Qual vai ser o método que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar dois métodos de formatação. A gente vai ensinar você a formatar dos dois métodos. Então, numa maneira, a gente vai utilizar a formatação convencional, utilizando as ferramentas básicas de formatação, no caso, um CD de instalação, como gravar no CD de instalação, dar boot com um CD de instalação convencional, e a maneira mais profissional, no caso, usando um pendrive de boot, que daí a gente vai estar utilizando o pendrive tools. Depois, mais pra frente, você vai estar entendendo como é que ele funciona. Se você já conhece, se você já tem, você vai poder estar entendendo como é que funciona. Mas o importante é que você vai poder formatar o computador com pendrive ou sem pendrive. A ideia nossa é passar isso. Tá? Você vai aprender dos dois jeitos. Se no futuro você vinha querer obter o pendrive tools, você já vai saber como utilizar ele. Se você não quiser, enfim, você vai saber da mesma forma com outras ferramentas. Por isso que vai ficar um pouquinho maior o vídeo, mas vai ficar bem explicado. E também o importante é conteúdo, bastante conteúdo que você já está aprendendo. Exatamente. Assim, algumas configurações com o pendrive tools você pode fazer com o pendrive de boot, mas não são todas porque o pendrive tools é editado. A gente vai durante o vídeo a gente vai explicar bem para você. Agora a gente está utilizando o método com o pendrive tools, agora nós estamos utilizando o método com o CD de instalação normal. Beleza? O mais importante falar sobre nesse curso, agora você vai observar aqui embaixo, nessa página aqui, a gente vai ter todo o material, links que a gente utiliza para downloads, vai ter aqui embaixo os links para download do que a gente vai explicar para você durante a aula, tá? Então, isso aí é importante depois você dar uma lida com calma. Exatamente. E também nos nossos artigos, caso você tenha alguma dúvida por escrito e não queira ver o vídeo de novo, enfim, a gente tem os artigos por escrito. Algumas aulas vão ser eu que vou passar, outra vai ser o Lucas, e a gente vai continuar aí. Vamos direto pro conteúdo, né? É isso aí. É isso aí, gente. Então, agora, continuando o conteúdo, né? Você que já assistiu a primeira parte deste curso. Então, continuando o conteúdo, eu vou passar agora, finalizar a basezinha teórica para você. Então, vou finalizar, fazer uma finalização bem rápida aqui e te passar o que vai ser utilizado nesse curso, o que você vai visualizar nesse curso, você vai aprender nesse curso. Na última aula, você aprendeu um pouco sobre sistemas de arquivos, né? O que é um HD, funciona um HD, né? Foi todo esse conteúdo que a gente passou para você. Se você tá de gaiato aqui, você não assistiu a primeira parte do curso, então eu recomendo que você volte e assista a primeira parte do curso, beleza? Também vai ter o link aí embaixo. Continuando, o que eu vou passar para vocês? Continuando agora, iniciar um pouquinho a parte teórica aqui, sobre a formatação. A gente pensa que formatar, você deve conhecer, formatar é todo aquele processo de onde que o computador sai de um estado com o sistema operacional todo danificado, com vírus ou com algum problema, e você faz a formatação e aí ele volta com o sistema operacional original. Mas será que tudo isso é formatação, né? Então não, na verdade não. Então é isso que é importante você saber, tá? Então eu vou desenhar como se fosse uma linha, como se fosse uma linha do tempo, para que você tente entender melhor, você consiga entender melhor todo o processo até chegar no passo da formatação. Ok, então aqui eu desenhei basicamente como se fosse uma linha do tempo, para ficar mais organizado aqui, em 8 passos que você vai chegar até o teu computador estar completamente formatado. Então você teria aqui, por exemplo, se fosse o primeiro passo, né? O primeiro passo é você obter os discos de instalação, tá? Não adianta você querer se meter a formatar, sem você obter os discos de instalação. Então seria, no caso, o primeiro passo. Ok? O segundo passo, você vai fazer backup dos dados, ok? Então seria o segundo passo. Você vai fazer o backup das informações que tem no computador. Backup de dados e backup de drivers, se você for utilizar o mesmo sistema operacional. Por exemplo, você tem o Windows 7, você vai formatar e vai recolocar o Windows 7, tá? Então é possível fazer backup de drivers para que você não tenha que fazer download, ou não tenha que fazer download de todos os drivers novamente, tá? Isso vai variar e a gente, durante o curso, eu vou explicando para você, vou explicar para você melhor quando você pode utilizar isso, quando é melhor não utilizar, quando é melhor você baixar o original de novos drivers na internet, tá? Terceiro passo, configuração do setup, ok? Então no terceiro passo, você tem que aprender a configurar o setup. Alguns fatores são importantes: configuração de ordem de boot, menu de boot, como acessar o setup, como configurar um boot em um computador que vem com Windows 8, caso para você poder colocar um Windows 7 ou um XP, fazer uma configuração diferente no boot. Quarto passo. No quarto passo você vai fazer particionamento do HD. É aqui que a gente vai utilizar aquilo que a gente aprendeu na primeira aula, tá? Aqui a gente vai aprender a utilizar o seguinte: a gente vai aprender a particionar o HD, a gente vai aprender
a formatar o HD. Então é neste passo que é onde você vai formatar. Então observe que você só começou a formatar a partir do quarto passo. Aqui que vai ser a formatação no HD, tá? No quinto passo, você vai estar instalando o sistema operacional, no caso, instalando o Windows, né, no teu HD. Então, formatar é uma coisa, instalar o Windows é outra, tá? São passos diferentes, ok? Sexto passo. No sexto passo é depois que você fez a instalação no Windows. Agora, nesse passo, você vai ter que configurar os drivers. E aqui você vai utilizar os drivers que você fez backup ou não, tá? Isso aqui vai depender. Então, no sexto passo é a parte que você configura os drivers, tá? Para você que não sabe o que é driver, o que são drivers. Drivers são programas, microprogramas, que permitem que o teu computador se comunique melhor com o hardware. Por exemplo, quando você conecta uma impressora no teu computador, algumas impressoras necessitam que você coloque um CD de instalação para que o computador consiga se comunicar com a impressora. Aquele CD de instalação, dentro dele possui um driver. Então, aqui a gente vai entender bem como funciona isso. Sétimo passo. No sétimo passo, a gente vai restaurar os arquivos que a gente fez backup. Então, você fez backup, você restaura esses arquivos. Só que antes de restaurar os arquivos, a gente tem que fazer uma verificação de vírus. Então, para quê? Porque os arquivos não venham com backup, né? Os vírus não venham junto com o backup. Então, é feita uma verificação de vírus e a gente mostra para você como vai ser feito isso, tá? E por último, né, mas também não menos importante, a instalação dos programas essenciais. Então, nesse último passo, seria o caso, o oitavo passo, onde você vai fazer todas as instalações dos programas que você vai utilizar no computador, navegador de internet, por exemplo, o Skype, o leitor de PDF, né, os aplicativos de escritório, entre outros, antivírus, tudo vai ser finalizado no oitavo passo. Então, gente, basicamente o cronograma deste curso é esse. Você vai estar entendendo, durante o curso você vai estar visualizando e aprendendo todos esses passos aqui, ok? A gente vai estar passando um por um e explicando, utilizando o Pendrive Tools, né? Que é o nosso pendrive com várias ferramentas, ou utilizando as ferramentas sem ter o Pendrive Tools, utilizando apenas os CDs mesmo de instalação, ok? Então é isso aí, agora a gente vai para o primeiro passo, beleza? Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês a primeira parte, o que é uma imagem ISO. Uma imagem ISO é uma cópia exata de um disco de DVD, CD que você tiver. A imagem ISO em si, ela copia exatamente da mesma forma com qual foi gravado o CD. Mas o que a imagem ISO tem a ver com tudo isso? Pulando um pouquinho a parte da formatação, a imagem ISO a gente utiliza muito, quem entende, né, do assunto, utilizamos muito para guardar nossos arquivos pessoais, seja lá para fazer backup, ou para guardar um filme, ou para guardar um jogo, ou enfim, qualquer coisa que você tenha no seu computador que você não quer que seja danificado. A gente cria uma imagem ISO exatamente igual e deixa guardar. Qual a diferença de você pegar, clicar e arrastar ou gravar de qualquer forma os arquivos que tem no seu computador para o disco de CD ou DVD que você tiver? Ele vai copiar essas pastas, mas não vai gravar identicamente como ela é. Ou seja, se você tem uma imagem ISO de um jogo original, você copia essa imagem ISO, cola no CD e cria essa imagem ISO desse jogo no seu PC. Do seu PC você grava em outro do CD virgem, ou enfim, um DVD virgem que você tiver, ele vai ser original como o primeiro disco que você copiou. No caso, se você tem um CD original do Windows XP, você pode pegar essa imagem aqui e clonar ela para outro CD ou DVD virgem, ou de qualquer programa que você tiver. A diferença de eu tentar copiar os arquivos que tem aqui, se for de um sistema operacional, tentar copiar os arquivos ou gravar de uma forma qualquer rústica aí em um outro CD virgem, a diferença é que quando é um CD do Windows XP ou do Windows 7, enfim, de qualquer sistema operacional, nele gravado vai ter os setores de boot. Com os setores de boot, você vai colocar no seu computador, vai mudar lá o sistema de boot com o CD e ele vai inicializar o processo de formatação. A grande diferença de você utilizar essa forma com o CD original e você pegar e copiar de qualquer jeito num outro CD virgem sem ser com a imagem ISO, vai ser que não vai funcionar. Porque a gente precisa no CD normal, e a gente precisa no CD que esteja gravado que tenha os setores de boot igual ao original. Mas onde que a gente chega nisso tudo? A gente vai precisar dessa imagem ISO baixando da internet, pode ser no caso da Windows 7, você vai encontrar o download dela aqui embaixo. A gente achou o download para você, você vai baixar a imagem do Windows 7 aí no seu computador. Você vai pegar um DVD virgem, certo? Você vai pegar um DVD virgem e vai gravar no DVD virgem, você vai gravar a imagem do Windows 7. Com essa imagem, você vai dar boot no seu computador e iniciar o processo de formatação. Por ela já ser uma imagem pronta, você não vai ter que criar essa imagem. Você já vai baixar ela pronta da internet,
Você vai apenas vai gravar ela num DVD e vai começar o processo de formatação que a gente vai ensinar em seguida. Caso você tenha ainda alguma dúvida sobre como criar a imagem ISO, por exemplo, no caso que você já vai baixar ela original, se tiver alguma dúvida de como criar ela, a gente tem um artigo falando mais detalhadamente sobre a imagem ISO, para que ela serve, o que mais ela é útil, enfim, todas as utilidades, né? Enfim, tudo o que ela pode te proporcionar. E ela não funciona somente com imagens de sistema operacional, ela funciona com qualquer tipo de arquivos. E nesse artigo que a gente tem, é o artigo Como Criar uma Imagem ISO e também Como Gravar uma Imagem ISO, tá lá no nosso site, o link dela tá aqui embaixo, o link desse artigo tá aqui embaixo também para você dar uma lida. A gente também vai passar no vídeo aqui, mas tem por escrito lá se você quiser. O link aqui embaixo que a gente vai colocar do download do Windows 7 é original, é oficial da Microsoft, tá? Pode ficar tranquilo que não tem pirataria, não vai baixar vírus, não vai baixar nada, é oficial da Microsoft, como você pode ver aí. Você faz o download dessa imagem ISO, grava ela e começa o processo de formatação, beleza? Bom pessoal, agora que eu fiz o download da minha imagem do Windows 7 aqui naquele link que eu passei pra vocês, que tem aqui embaixo, eu vou gravar essa imagem no meu DVD virgem. Mas esse link, vai lembrar que ele não é nosso, não é a gente que está disponibilizando. Essa imagem é disponibilizada pela empresa Digital River, que ela é uma parceira da Microsoft, para pessoas que perdem o disco original do Windows, riscando ou enfim quebrando. Só que eles compraram esse Windows e tem a licença na lateral do seu computador ou embaixo do seu notebook. É uma etiquetinha com um número de serial. E para quem tem essa licença e só não tem o disco, né? Eles disponibilizam para download. A gente está só repassando esse link da Digital River para vocês aí que querem continuar o processo de formatação, beleza? Agora que eu baixei aqui o Windows 7, eu vou abrir o programa Image Burner, que também está aí embaixo para download. Esse programa é o mesmo que a gente utilizou no artigo Como Criar uma Imagem ISO e Como Gravar uma Imagem ISO. Lá tem mais alguns detalhes extras que eu falo sobre imagem ISO, que o Lucas fala sobre imagem ISO, enfim, tudo mais detalhadinho para você. Aqui a gente está passando um pouco de detalhes para não ficar muito mais longo do que já vai ficar, né? Para a gente passar essa imagem ISO para o nosso DVD, virgem, eu vou clicar aqui em Write Image File to Disk, ou seja, escrever a imagem no disco. Aqui vai aparecer Search. Por favor, selecione o arquivo. Aqui a gente vai clicar para selecionar a imagem ISO do Windows 7. No caso, eu tenho aqui essa imagem. Verifique sempre se o tamanho dela corresponde ao tamanho que você fez o download, ou seja, 2,32 GB. Ela está 100% completinha, não tem nenhum arquivo corrompido, para caso você venha fazer um download e venha corromper algum arquivo durante o download. E tenha certeza que é .ISO também, né? Caso você clique em faça algum download aí que não seja o que você quer. Então a gente vai dar as cliques aqui, eu clicar em Open, certifique-se de que está aberto lá o Windows 7.ISO e vem aqui no destino e selecione o disco D. Bom, certifique-se de que a imagem do Windows 7 está lá. Agora eu vou colocar o disco virgem aqui dentro do meu gravador de DVD, que é o D. No caso, eu tenho um gravador de DVD, mas se você tiver mais um ligado no seu PC, você vai ter que selecionar qual estiver com o DVD virgem, certo? É importante você marcar a opção verifique aqui para poder você ter certeza de que foi gravado certinho o seu disco sem nenhum problema. Diz velocidade de gravação. Aqui a velocidade de gravação é recomendada que você grave em 6 ou menos para que o disco fique mais bem gravado, para que não tenha risco de você vir a perder a mídia aí no meio da gravação. Se você colocar muito rápido, ele pode gravar muito rápido e ter algum problema no meio da gravação. Isso realmente acontece, não é balela. É bom que você coloque aí no máximo 6x, que você vai demorar um pouco mais, vai ficar bem melhor gravado o disco. Aqui o número de cópias tem até 100 cópias, eu vou colocar uma cópia, porque eu só quero gravar uma imagem. E eu vou clicar aqui em Write Image to Disk. Bom, então aqui depois que eu selecionei lá a Search e o destino, agora eu iniciei o processo de gravação. Ele vai dar algumas informações aqui para você, como o tempo restante, o tempo passado, a velocidade que está sendo passado dos arquivos. E nesse caso, é só a gente esperar completar até 100% aí, para a gente começar a testar o nosso CD de boot do Windows 7. Lembrando que esse CD de boot só é necessário se você não tem o Pendrive Tools. Essa parte da videoaula é para você que não tem o Pendrive Tools. Você vai precisar de um CD de boot do Windows 7 ou do Windows que você quiser instalar para poder iniciar o processo de formatação. Se você tem o Pendrive Tools,
você vai pular essa parte, porque dentro do Pendrive Tools já tem todas as versões do Windows 7 que você precisa para instalar em qualquer computador que for aí que você quiser, né? Bom, vamos esperar aqui chegar a 100%, que eu vou dar um corte no vídeo de novo, e aí eu já volto para testar esse CD de boot com vocês. Bom, aqui ele terminou de fazer a gravação. Foi uma gravação demorada, porque ele verificou o disco e gravou em 4x, mas eu tenho quase 100%, 99,9% de certeza que essa gravação foi feita com sucesso. Aqui no caso eu só vou dar um ok. Bom, então eu dei o ok ali e terminou o processo de gravação. Ele voltou para essa parte aqui e do programa Image Burn. Só eu fechar, terminou a gravação. Aqui continuou o Image Burn. E eu abri aqui o meu computador, já está gravado o meu DVD do Windows 7 em inglês, que foi a imagem, esta imagem que eu passei para o DVD. Você pode ver que parece até o íconezinho ali do lado. Se eu der 2 cliques é como se fosse um DVD original, não tem diferença nenhuma, diferença zero, mas eu gravei num DVD virgem, não é o comprado da Microsoft que vem na caixinha, mas a imagem é original do mesmo jeito. Você pode ver, ele abre normalzinho. Então, pessoal, ainda nessa primeira parte, eu vou passar para vocês a identificação do hardware. E para que serve a identificação do hardware? Para fazer o download dos drivers. Por que você vai querer fazer o download dos drivers antes de formatar o computador? Qual a intenção disso, sendo que eu vou formatar, vou apagar tudo e vou perder os drivers? Não, você não vai perder os drivers, relaxa. Você vai ter que fazer a identificação do hardware do seu computador e depois você vai ter que fazer o download desses drivers que você vai precisar. Driver de vídeo, driver de áudio, driver de Wi-Fi, rede, enfim. Todos esses drivers você vai precisar também para poder ter o seu computador funcionando perfeitamente. Mas e como funcionam os drivers? Eles são somente uma ponte. Os drivers são somente uma ponte que liga cada peça do seu computador com o software. Cada peça do hardware do seu computador com o software. Para isso, a gente precisa identificar qual é o seu computador, qual é a sua placa-mãe, qual é a sua memória, qual é a sua placa de vídeo, qual é a sua placa de som, para poder pegar os drivers dessas peças e instalar no computador depois de formatado, para você ter um uso geral dele. Porque algumas pessoas formatam, alguns técnicos formatam e não instalam os drivers com aquela resolução daquele tamanho, toda distorcida no seu computador, ou não funciona o som, ou não funciona a rede, ou não funciona isso, ou fica lento por causa do driver de vídeo, ou você vai querer ver um vídeo do YouTube e não consegue. Enfim, isso também é baseado nos drivers. Ou você quer rodar um jogo e também não roda, isso também é por conta dos drivers, ok? Pra gente identificar o hardware e fazer o download desses drivers, é especificamente seu, ou seja, do seu computador. A gente vai dar o exemplo do nosso computador aqui que a gente usa, mas você vai ter que fazer exatamente as mesmas etapas com o seu computador, beleza? Só que não vai ser exatamente igual, vai ser um pouquinho diferente porque cada computador é específico, não são os mesmos drivers para todos os computadores. Quem dera se fosse, seria muito mais fácil. Mas cada placa-mãe é diferente uma da outra, cada memória é diferente uma da outra, cada placa de vídeo é diferente uma da outra. Enfim, você precisa ter os drivers específicos do seu computador, baixar eles. Baixou esses drivers antes de formatar, você vai guardar esses drivers dentro de um pendrive, dentro de um CD virgem, dentro de um HD externo. Ou seja, você vai ter que guardar eles, não deixe eles no seu HD, senão você vai perder no processo de formatação e não vai te servir de nada. Mas por que baixar os drivers agora, antes do processo de formatação? Por quê? Depois do processo de formatação, provavelmente você não vai ter um dos drivers instalados que vai ser o de rede, ou seja, o de Wi-Fi, ou de wireless. Você não vai ter conectividade com a internet. Se você não tem conectividade com a internet, você vai precisar ir numa lan house, na casa de um amigo, ou seja, vai ter que conectar a internet do seu celular. Enfim, independe de onde você estiver, vai precisar da internet para poder fazer o download desses drivers. Tomando essa atitude de baixar os drivers antes do processo de formatação e instalação do Windows, você não vai perder eles no seu HD, vai ter eles guardadinhos lá no seu CD, pendrive e HD externo, que for, de cartão de memória mesmo, de máquina digital, que você liga ali, câmera digital. Enfim, desse jeito você vai manter com você os drivers. Formatou o computador, terminou de instalar o Windows XP, o Windows 7, só pluga o cartão de memória, o pendrive mesmo, que é o mais recomendado, instalou os drivers do seu computador, acabou o problema, tá com conexão à internet, tá com o vídeo funcionando, tá com o som funcionando, enfim, tá tudo redondinho. Aí só falta instalar os programas básicos. Agora eu vou ensinar você a detectar o hardware. Você vai detectar o hardware com um programa chamado CPU-Z, beleza? Ou com outros programas
programas que eu posso vir a te falar aí no futuro do vídeo. Agora eu vou passar para você, na tela do computador, como você vai identificar o hardware com o programa CPU-Z, que também está para download aqui embaixo, é gratuito, é um pouquinho complicado. Como você vai baixar os drivers para este programa, como você vai baixar os drivers utilizando ele, e como você vai baixar os drivers utilizando alguns dos programas que a gente tem no Pendrive Tools. Essa parte de download de drivers você vai ter que fazer em ambas as operações, com o Pendrive Tools ou sem o Pendrive Tools. Não importa, você vai ter que fazer o download dos drivers enquanto você tem conexão com a internet. Passou no cartão de memória, cartão SD, pendrive, beleza, fechou. Aí a gente inicia o processo de formatação. Eu vou mostrar pra vocês agora. Então galera, agora na parte prática do negócio, vou ensinar vocês a encontrar os drivers dos seus respectivos notebooks, no caso. Eu tenho aqui 3 notebooks da marca CCE, um da marca Philco e um da marca Positivo, que são assim mais encontrados hoje em dia. E esses notebooks, você tem, para identificar o hardware deles e baixar os drivers, você vai precisar de algumas coisinhas. Você vai precisar do modelo dele e da marca, obviamente. Esse exemplo é para caso de notebook. De PC a gente vai ensinar logo depois. Então, para você encontrar os drivers desses notebooks, não precisa ser da Philco, não precisa ser esses que a gente está utilizando praticamente, a gente está usando só de exemplo. Pode ser um Vaio, pode ser qualquer outra marca que você tiver, você vai usar as mesmas, você vai fazer a mesma operação praticamente. Para isso você vai entrar no Google, beleza? Você vai entrar no Google e você vai colocar a marca do seu notebook e junto ao lado driver. Então eu tenho aqui um notebook Positivo, eu vou colocar Positivo drivers, beleza? Aqui ele já achou Positivo Informática Drivers. Você vai clicar neste link sempre. Por um Vaio, por qualquer outro, você vai acabar clicando em outro. Você vai abrir aqui uma página de suporte da Positivo. Por que é importante baixar os drivers agora, antes de você realizar o processo de formatação? Um dos motivos é que você vai ter conexão com a internet agora, e depois você provavelmente não vai ter, porque não vai estar instalado o driver de rede e pode não ter o reconhecimento de internet no seu caso. Então por isso que é bom você baixar agora também. E outra coisa que eu vou explicar logo em seguida. Bom, aqui eu cliquei em entrar em um número de série do seu equipamento. Eu tenho o número de série do meu notebook. Atrás dele, embaixo dele, perto de onde fica a bateria, vem uma etiquetinha que vem, se tiver um Windows que veio de fábrica instalado nele, vai ter a licença do seu Windows e vai ter um modelo desse notebook. Eu vou mostrar para vocês agora o modelo desse notebook onde vocês vão encontrar aí essa etiquetinha, beleza? Então você vai olhar essa etiqueta. Então são essas as etiquetas que vem atrás desse notebook Positivo. Agora eu estou dando um zoom aí onde está o modelo desse notebook. É esse modelo que você vai colocar aqui no site da Positivo, beleza? Você vai colocar esse modelo aí que eu estou mostrando para você agora no site da Positivo. No caso o meu, eu tenho aqui já salvo no meu computador e eu vou simplesmente colar ali. Mas você pode virar ele aí e encontrar esse modelo embaixo dele, basta só colocar no site da Positivo e buscar o drive. No caso, o meu modelo desse notebook é eu vou clicar aqui, é um 1A443XMB-M8S. Este é o modelo, número de série na realidade, mas pode ser modelo do meu notebook. Eu coloco aqui o código de segurança IW4 para eles identificarem que eu não sou um robô, um hacker, e ele já vai encontrar os drivers do meu notebook. Lembra que eu tinha te falado porque é importante também baixar os drivers antes de inicializar o processo de formatação? Porque aqui a gente encontra o sistema operacional. Sistema operacional Windows XP, Windows 7, Windows 7, Windows 7, Windows XP. E tem um para Windows Vista aqui também. Porque imagine se você formatar o computador e não tiver os drivers respectivos para o seu sistema operacional. O que você vai fazer daí? Vai ter que realizar o processo de formatação com outro sistema operacional. Então, como eu vou instalar o Windows 7 nesse notebook, ele tem aqui os drivers do Windows 7. Então, eu tenho certeza, tanto 32 bits e 64 bits. Então, eu tenho certeza de que eu posso instalar o Windows 7 e eu vou ter os drivers. Se eu vou instalar o Windows XP, tem o Windows XP aqui para esse notebook também. Mas para alguns notebooks mais atuais, não tem já um Sony Vaio, por exemplo. Dependendo dos mais atuais, ele já não tem os drivers para o Windows XP. E aí você vai tentar instalar o Windows XP e não vai ter os drivers. De que adianta? Trabalho jogado fora, né? Você vai precisar instalar um Windows 7 e colocar os drivers do Windows 7.
Em alguns casos, existe a possibilidade de você instalar os drivers do Windows 7 no Windows 8 ou no Windows Vista. Funciona, mas antes você tem que ver se o seu notebook vai suportar, beleza? Tem alguns que pode dar, mas pode dar incompatibilidade. Bom, aqui você daí tem o tipo do driver, ó, wireless, rede, vídeo, webcam, áudio, chipset, para você ter a transferência de dados dos arquivos do HD mais rápido, é importante também. Leitor de cartão de memória e touchpad, todos esses aqui para o Windows XP. Aí logo aqui abaixo vai ter wireless, webcam, wireless, touchpad. Desses 3 wireless aqui você vai escolher um, geralmente escolha o que for mais atualizado ou o maior. Ó, desses 3 wireless, o maior é esse aqui de 33 MB, pode baixar esse daqui. Touchpad, rede, touchpad, ó, tem 2 de touchpad também, baixo de 42 MB. Vídeo, chipset, enfim, todos os drivers aqui. Esses para o Windows 7 no caso. Vou clicar aqui em download para você ver como é que é o processo de download. Basicamente, você só seleciona aí o lugar onde você quer fazer o download e começa o download. Guarda todos eles numa pasta, depois guarda num cartão de memória ou num pendrive e instala após o processo de formatação. Ok? Então, para o notebook positivo, você vai fazer basicamente isso. Mas eu tenho outro notebook aqui. Eu tenho um notebook da CCE. Como é que eu vou colocar no Google? CCE Drivers. Tem um notebook da CCE Drivers Downloads. Beleza. Tá aqui já. Esse é ainda mais fácil, que esse você não vai precisar digitar ali. Esse é ainda mais fácil, você vai simplesmente colocar aqui notebook. No meu caso, você vai colocar aqui o processador do seu notebook. No meu caso é o Intel Core i3. Aqui temos 2 Intel Core i3. Eu vou pesquisar que o modelo do meu não está nessa guia. Ó, podemos ver aqui, eu vou mostrar para vocês agora a etiqueta onde você pode ver o processador do seu notebook. Olha só, essa é a etiqueta que você identifica o processador do seu notebook. É um Intel Core i3. i3 na realidade, né? Agora como é que você vai descobrir o modelo do seu notebook? Nas mesmas etiquetas atrás. Podemos ver que ele tem muitas etiquetas aqui atrás, mas eu tô dando zoom exatamente onde está localizado o modelo desse notebook. Olha só, ele é um UltraThin N325. Notebook UltraThin N325. É esse modelo que a gente vai pesquisar no site. Aqui a gente pode ver também que ele já veio com o Windows 8. Mas o resto é basicamente números que a gente não vai utilizar, beleza? Então eu procuro aqui. Não temos, ó, temos UltraThin S345. Não é esse que a gente vai utilizar, temos tantos outros aqui. Eu vou vir na segunda guia. Temos aqui outro UltraThin N325. Está aqui, ó. Vou clicar nele. Logo abaixo apareceu os drivers. Temos aqui então os drivers do áudio, do cartão de memória, do chipset, rede, USB, touchpad, vídeo e wireless. Lembra que eu tinha te falado de não ter os drivers de outro sistema operacional, você não tiver os drivers? Como nós vamos instalar aqui o Windows 7 ou o Windows 8, nós vimos que só tem os drivers para o Windows 7 ou o Windows 8. E aí, se você instalou o Windows XP nesse notebook, como é que você vai fazer? Você vai ficar sem os drivers? Você vai ficar na mão. Então, por isso, você precisa baixar os drivers antes. Você já vai ver aqui todo o sistema operacional que ele suporta. Você pode formatar ele e fazer o download normalmente dos drivers aí de uma forma bem tranquila, beleza? Bom pessoal, agora por último, mas não menos importante, eu tenho aqui para usar como exemplo para vocês um notebook Philco. Então eu vou entrar no site da Philco, do mesmo jeito dos outros, Philco Drivers. Ele achou aqui o primeiro resultado já, Softwares Philco. E nós temos aqui o site de suporte da Philco. Ó. Bom, como você pode reparar, os sites eles não são iguais. Cada um tem o seu tipo de site, cada marca tem o seu site de uma forma diferente. Mas todos eles vão ter basicamente a mesma estrutura. Vai ser bem intuitivo, você vai conseguir, baseado nesses 3 exemplos, você vai conseguir fazer em qualquer outra marca que você tiver aí na sua casa. Nesse site aqui, nós temos aqui para selecionar a linha do seu equipamento. Eu vou colocar informática e vou colocar aqui notebook e mandar buscar. Nós vimos aqui que ele nos deu o resultado de todos os notebooks da Philco. Olha só o tanto de notebook, certo?
E esse número aqui que ele nos dá aqui, ó, é o nome do produto, ou seja, a marca ou o modelo do notebook. Vai depender aí, no caso aqui, o nosso modelo. Então, atrás do nosso notebook tem a etiqueta com este modelo. E nós vamos dar uma olhadinha agora no modelo desse nosso notebook. Nós temos o modelo PHN14A2-P223WS. Eu estou dando zoom aí e esse é o nosso modelo. Dentre tantas etiquetas que tem atrás, você tem que achar esse número. Você pode reparar também que ali embaixo tem uma etiqueta de licença do Windows. Quando você for instalar o Windows, ó, aquela licença ali é do Windows 7 Starter. Quando você for instalar um Windows com o Pendrive Tools, nós temos todas as versões do Windows lá. Starter, Home Basic, Professional, Ultimate, 32 ou 64 bits. Nesse caso, desse notebook aí, a gente tem uma licença do Windows 7 Starter ali. E nesse caso, se a gente fosse formatar esse notebook com o Pendrive Tools e a gente quisesse ter o Windows 7 original já, de Starter, a gente pediria para instalar o Windows 7 Starter e colocaria aquela licença ali embaixo, que é o Product Key. Bom, você não vai colocar essa licença do vídeo, porque eu estou colocando uma tarjinha preta ali, mas se você tiver já um notebook que ele veio de fábrica com o Windows 7, uma licença original já, ele vai ter essa etiqueta aí, você basta só copiar esses números e colocar lá na hora da instalação, beleza? Então agora, com o modelo desse notebook copiado aqui para o meu bloco de notas, eu vou procurar esse modelo dentre tantos aqui. Mas se liga na dica agora. Como eu tenho tantos aqui, e especificamente nesse caso, você não vai precisar fazer isso em outros sites, só no da Philco mesmo, provavelmente, não tenho certeza porque não acessei site a site, mas nesse caso aqui, eu vou apertar Ctrl F no meu navegador Mozilla Firefox e Google Chrome funcionam. Ele vai abrir aqui embaixo um localizador da página, ou seja, todos os caracteres que eu coloco aqui, ele vai localizar na página para mim. Então agora eu vou colar aqui esse modelo certinho, como ele está escrito com traço e tudo, e ele já achou aqui para mim esse notebook, beleza? É uma dica aí para você que não quiser ficar buscando dentre tantos que tem ali, mas é em ordem alfabética, tranquilo para você achar. E vamos achar aqui, clicar em visualizar. Aqui em visualizar, temos aqui o notebook, não dá uma imagem disponível, mas eu clico em drivers e software. Como você pode ver, abrimos os drivers do Windows 7 aqui, do Windows XP e até do Windows Vista. Nesse caso, você pode instalar o Windows 7, o Windows XP e o Windows Vista nesse notebook, que você não vai ter problema quanto a drivers, mas o Windows 8 ele ainda não tem. Então aqui a gente tem, igual aos outros, áudio, Bluetooth, leitor de cartão de memória, chipset, modem, rede, vídeo, webcam e wireless. São esses os drivers do Windows 7. Você vai precisar baixar todos, instalar todos, basta você fazer o download e salvar no seu cartão de memória, pendrive, CD, DVD, disquete. Brincadeira, não cabe no disquete, mas você pode acabar salvando aí em até um HD externo se você precisar, né? Basicamente essa parte de drivers para notebook é isso, não é especificadamente. Tem outros notebooks, Sony, HP, Acer, que são marcas também muito conhecidas aí, muito compradas pela grande massa de usuários. E esses notebooks são até mais fáceis de você encontrar os drivers do que esses três que eu usei de exemplo aqui para vocês. Você pode aí entrar no site do fabricante e fazer o download da forma como eu expliquei. Isso notebook e netbook, não vai ter diferença nenhuma, beleza? Ficando claro aí os notebooks, agora a gente vai colocar um PC aqui para você aprender a identificar o hardware desse PC, para poder fazer o download dos drivers desse PC numa boa, sem problema nenhum. Então agora eu vou ligar o PC aqui para a gente ver como é que você vai fazer se você tiver um PC aí na sua casa. Lembrando também que eu mostrei no notebook Philco a licença do Windows Starter. Se você tem um PC da Positivo, CCE, Nova, esses PCs comprados em Magazine, geralmente eles vêm com o Windows instalado já. E esses Windows, eles também têm a licença original. E na lateral do gabinete também tem essa etiqueta. Então se você for formatar qualquer computador que tem essa etiqueta com o Pendrive Tools, você pode formatar numa boa. Agora a gente vai mostrar para você com um PC torre normal, beleza? Então pessoal, agora eu estou aqui num PC desktop de torre, conectado, e eu vou fazer a identificação do hardware desse PC com o CPU-Z, beleza? É um programa, você vai encontrar para download esse programa aí embaixo
no link CPU-Z, você só clica no link e já faz o download automaticamente. Para quem tem o Pendrive Tools, ou também tem no Pendrive Tools, aqui eu estou com ele ligado no meu PC, e na pasta Backup de Drivers, você vai encontrar já o CPU-Z para instalar. Eu vou instalar aqui esse componente CPU-Z, que eu já tenho no meu Pendrive Tools. Terminei a instalação. Eu vou abrir o CPU-Z para eu identificar o hardware. Esse programa ele é muito bom. Como você pode ver lá no... Eu fiz um artigo, o grande segredo dos técnicos, a instalação dos drivers. Eu utilizei o CPU-Z e eu ensino bem certinho cada uma das funções dele, o que cada uma é. Mas no caso aqui, depois de instalado o CPU-Z, você vai vir na aba Mainboard e você vai achar um manufaturador, ou seja, a marca da sua placa-mãe. Motherboard é placa-mãe em inglês, e você vai achar essa marca e você vai colocar no Google como se fosse a marca do seu notebook, só que você vai colocar a marca da sua placa-mãe. No caso, é uma Biostar. Isso aqui evita de você ter que abrir o seu computador e ter que olhar nela mesmo a marca dela. Então a gente vai vir no Google, vamos colocar aqui Biostar Drivers, e a gente já achou aqui o primeiro link, Biostar baixar, é este aqui. Bom, e agora, como é que a gente vai selecionar um modelo dentre tantas que existem aqui? Olha só o tanto de placa-mãe Biostar que tem. Você vai vir aqui, Model, é esse aqui que a gente vai ter que achar. Esse aqui que nós vamos ter que encontrar. Como ele é uma N68S3B, eu já tenho ela aqui no meu bloco de notas. É uma N68S3B, ok? Então, eu vou minimizar o CPU-Z, vou minimizar e vou procurar aqui por N68S3B. Vamos lá, KM, NNF, acho que a gente passou. N68S3, é aqui, essa daqui, N68S3B. Achamos a nossa placa-mãe, clicamos nela. Temos aqui o manual dela para baixar, temos a BIOS para baixar, mas não é só em último caso. E por último, todos os drivers dela. Aqui estão os drivers que a gente precisa. Temos drivers para o Windows XP, para o Windows 7, para o Windows XP aqui, o Windows 7 64 e 32 bits, chipset, olha só, temos 4 de chipset, temos da VGA, da LAN, ou seja, da internet, do áudio, da controladora USB e do serial ATA. Você vai baixar basicamente os maiores aqui ou os mais atualizados. Aqui tem a data de cada um deles, ó, esse aqui é de 2008, 2009, 2010. O ideal é sempre baixar o mais atualizado, obviamente do seu sistema operacional, né? E é basicamente isso, bem fácil. Eu vou utilizar só essa placa-mãe Biostar, mas se a sua placa-mãe for uma Asus, você vai utilizar da mesma forma, você vai ter que entrar no Google lá. Ó, estamos no Google, se for uma Asus, você coloca Asus Downloads. Ó, Drivers and Downloads Support Asus, você vai utilizar da mesma forma. Aqui, a gente coloca aqui só o modelo da sua placa-mãe, ele já vai achar. Se for uma Intel, se for uma qualquer outra marca de placa-mãe sua, você vai colocar e vai achar sempre, beleza? Basicamente é isso. Se você tem uma placa de vídeo off-board, leia lá no manual da formatação, eu especifiquei certinho que é uma placa de vídeo on-board e uma off-board. Se você tem uma placa de vídeo off-board, você vai vir em Graphics aqui e vai pegar o modelo da sua placa de vídeo, no caso é uma NVIDIA GeForce 7025, só que essa é uma on-board, beleza? Essa placa de vídeo aqui é uma on-board e não há necessidade de eu fazer o download desse driver. Se for uma placa de vídeo off-board, você vai pegar o modelo que estiver aqui, vai colocar no Google e vai fazer o download apenas deste driver de vídeo, beleza? Explicado essa parte, agora tem uma parte super importante que eu vou passar para você que tem o Pendrive Tools,
que é, se o seu computador não está inicializando e você tem que fazer o download desses drivers, como é que você vai reconhecer esse hardware? Mesmo você abrindo ele e olhando ali, é meio arriscado. Se você não quer abrir, como é que você vai fazer? Você tem o Pendrive Tools e você quer pular essa parte de ter que abrir o computador e quer reconhecer o hardware. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou simplesmente mandar reiniciar o meu computador. E eu vou dar boot com o meu Pendrive Tools, que lá dentro dele, dentro de tantas ferramentas que tem uma ferramenta especial do Pendrive Tools que faz o computador e reconhecer esse hardware sem precisar inicializar ele. Beleza? Aqui, USB SanDisk Crusader Blade, o meu Pendrive Tools. Então isso aqui, galera, é para você que tem o Pendrive Tools e a gente consegue resolver o problema caso a máquina está com vírus, não está inicializando, está corrompido o Windows. Caso você tenha vários problemas aí, que mesmo você não saiba os problemas e ela não está inicializando por problema de vírus, você tem que formatar ela e não quer perder os drivers, não quer lá na frente ter que recorrer a um outro problema, com o Pendrive Tools você consegue resolver isso. Então a gente vai vir aqui em ferramentas, distribuições do Windows e outras ferramentas no nosso Pendrive Tools. Vamos vir em ferramentas de teste e utilitários. E aqui vamos carregar o mini Windows XP. Lembrando que isso tudo é pelo Pendrive Tools, tá? Se você não tem aí, você não vai conseguir fazer esses métodos. E se o seu Windows não tiver corrompido ou qualquer coisa do tipo, você infelizmente não vai conseguir fazer a identificação do hardware e não vai conseguir baixar esses drivers antes. Ou seja, você vai ficar na mão, basicamente. Vamos esperar carregar esse mini Windows XP direto do pendrive que eu vou mostrar para você como reconhecer o hardware, beleza? Bom, aqui no nosso mini Windows XP, ele tem muitas ferramentas do Pendrive Tools, como você pode olhar lá no nosso vídeo de vendas, mas a gente vai vir aqui no HBCD menu, vamos abrir o Programs, aqui no Pendrive Tools. Se você ainda não tem, é uma boa opção você vir adquirir no futuro, porque nunca se sabe quando vai entrar um vírus no teu PC e corromper alguma coisa, né? E aqui em Programas, no HBCD menu, a gente vai vir em System Information e adivinha o que tem lá? Um CPU-Z. Basicamente um CPU-Z lá dentro. Você não precisa nem inicializar com o seu HD para reconhecer o hardware. Se você não tem HD ligado na tua máquina, você consegue saber qual é o seu hardware se precisar abrir ela. E aqui está a mainboard BIOStar, para você ver aí como ele é o mesmo computador. Eu não troquei de computador nem nada, é a mesma placa-mãe lá, o BIOStar N68S3B. Aí, beleza, acabou o problema. Você pegou isso daqui, você pega um computador com acesso à internet e faz o download dos drivers sem problema nenhum. Mesma coisa com a placa de vídeo e as outras opções aí que para você poder descobrir o que acontece, você entender cada uma do que essas opções te dá. Se você quiser descobrir cada uma do que essas opções te dão, eu explico certinho delas lá no meu artigo, na realidade, de qual o grande segredo dos técnicos da instalação dos drivers. Só você dar uma olhadinha lá que eu digo certinho que cada uma dessas opções dá. Mas isso aqui é o mais importante, ok? Para a placa de vídeo, além de tantas ferramentas que você pode ver aqui, ó, tem até, eu vou ser sincero com você, tem até ferramenta que eu não conheço, que eu não testei uma a uma. Infelizmente eu não cheguei a testar uma a uma, porque são muitas mesmo. Isso só no mini Windows XP. E eu vou vir aqui em System Information, tem também o GPU-Z. O GPU-Z, ele vai pedir para instalar aqui, mandei instalar. O GPU-Z é para você entender a sua placa de vídeo off-board. Como eu não tenho nenhuma placa de vídeo off-board aqui no meu computador, eu só tenho aquela on-board, ele não vai reconhecer nenhuma. Mas, se você tem uma placa de vídeo off-board, que é a GPU, você vai ter todas as informações aqui da sua placa de vídeo, beleza? Muitas informações interessantes. O nome da sua placa de vídeo, a versão da BIOS, o tipo de memória dela, os megahertz, o clock, a versão do driver, se você vai ver lá se o driver dela está atualizado ou desatualizado. Enfim, você vai precisar dessas informações para também fazer o download dos drivers, para você reconhecer melhor qual é a sua placa de vídeo, obviamente. Você pode ter uma comparação aqui com outras placas de vídeos a partir do GPU-Z. Basicamente é isso que eu queria mostrar para você no Pendrive Tools. Eu vou mandar reiniciar agora e vou voltar para um Windows. E finalizamos
esta primeira parte do processo de formatação. Agora o resto em seguida. Bom pessoal, agora ainda com o Pendrive Tools, essa é uma parte importantíssima para você passar aí antes de começar o processo de formatação, depois que você já fez o download dos drivers, você já fez todos aqueles passos que eu ensinei. Agora vem uma parte importantíssima para você fazer antes de começar o processo de formatação. Qual é essa parte? Testar a memória RAM do seu computador. Você só vai conseguir fazer isso com o Pendrive Tools. Para você testar a memória RAM, por que testar a memória RAM? Poxa, eu só quero formatar o meu computador. Ah, mas aí você vai começar o processo de formatação, vai dar vai começar a travar, vai dar uma mensagem de erro, não vai funcionar direito. Por quê? Ah, porque a minha mídia está muito ruim, porque a minha imagem não está funcionando direito, porque eu gravei errado o CD, ou porque eu não fiz um pendrive de boot direito, ou porque meu pendrive tools está com defeito. Não, aí a gente já vai poder ter um estudo melhor de qual o defeito. Se tiver defeito na sua memória RAM, provavelmente ela vai ser o problema. Por isso que é bom a gente testar antes sua memória RAM. Eu sempre testo a memória RAM antes, para você entender qual o problema do seu computador, se ele tem um problema, né? Então a gente vem em ferramenta de teste utilitários e a gente vai vir aqui em MemTest 86+, ou 86 Plus. Aqui ele vai começar o teste de memória da minha máquina. Ele vai executar alguns passos e lá em cima está 0%. Assim que completar, testar toda a memória do meu computador e tiver ok, agora foi para 1%. Bom pessoal, aqui então ainda no teste de memória, esse é o primeiro passo do teste de hardware. Esse é o teste de hardware do seu computador, para você testar se está tudo funcionando perfeitamente. Aqui no primeiro passo do teste de memória, os erros vão aparecer nessa parte em azul inteira ali embaixo. Essa parte toda em azul ali embaixo, abaixo daquela linha pontilhada, vai aparecer os erros que tiver na sua memória RAM. Aqui eu vou esperar terminar o teste de memória e vou pular essa parte para vocês para a próxima parte de teste, que a gente vai testar o HD da máquina, que é tão importante quanto a memória e ainda mais um pouco, porque o HD, de que adianta você tentar formatar ele se ele tiver com problema, se tiver erro na trilha, se tiver erro lá, aquela parte que o Lucas explicou das trilhas do HD, se tiver trilha corrompida, de que adianta você tentar formatar nesse caso? Então agora eu vou esperar terminar o teste de memória aqui e vou começar a mostrar para vocês como testar o HD. Ok, terminou o teste de memória e eu ainda estou aqui no mesmo PC com o Pendrive Tools e eu vou inicializar o teste de HD a partir do Ubuntu. No Pendrive Tools nós temos a versão 12.4 LTS do Ubuntu já gravada e a gente vai inicializar essa versão aqui, mas se você não tem o Pendrive Tools aí, eu vou mandar inicializar direto pelo pendrive. A gente também tem a opção de instalar direto no seu HD, mas eu vou inicializar pelo pendrive e a gente vai começar o teste do HD a partir do Ubuntu, beleza? Se você não tem o Pendrive Tools, continuando, você pode baixar o Ubuntu aí no link, aqui a gente também deixou aí embaixo esse link de download do Ubuntu para você gravar num CD, num DVD ou tentar criar uma imagem do Pendrive Tool, do pendrive de boot, para poder executar esse passo também numa boa, beleza? Bom galera, então aqui iniciou o meu Ubuntu direto pelo Pendrive Tools e eu vou fazer o teste de HD nele. Para isso eu vou clicar na pesquisa do Ubuntu aqui e vou escrever disk. Vou clicar aqui em disk e utility. Aqui a gente clica no nosso HD hard disk de 42 GB, que é esse que eu estou utilizando aqui. Vou maximizar essa janela e aqui ele já dá um Smart Status, ó, que tá verdinho. Se eu clicar aqui em Smart Data, ele me dá mais algumas informações, ó, de que tudo está tranquilamente ocorrendo, tudo tranquilo no meu HD. Tá tudo good, tá verdinho, então eu posso instalar um Windows normal. Agora eu vou pegar um HD baleado, danificado, para mostrar para você como que ele fica nessa parte aqui. Para você tentar, você pode até com esse HD baleado, você pode até tentar formatar, instalar um Windows, mas você já sabe que o HD está baleado e se não instalar corretamente, se começar a dar pane, você já sabe que o HD é o problema, beleza? Ou pode ser o problema, você pode ter outros problemas também, mas o HD é um deles. Eu vou mostrar aqui agora para você um HD baleado, eu vou trocar o HD da minha máquina
e vou mostrar já já. Bom pessoal, como eu disse para vocês que eu ia trocar de HD, agora eu estou aqui com um HD danificado. Eu vou efetuar os mesmos passos, vou abrir aqui o menu do Ubuntu, vou escrever disk, e achei aqui disk utility. Nesse caso tem um HD aqui de 320 GB, olha só, vou mandar maximizar, olha que problema, ele aparece aqui como está verdinho, só que tem setores bad, ou seja, setores estragados. Então a gente vai vir em Smart Data e a gente pode ver que tem alguns setores que estão funcionando bem, mas olha só aqui, ó, um setor em warning, um setor vermelho, ou seja, para tomar cuidado. Esse setor aqui a gente já pode ver que o HD não está funcionando bem nessa área. Aqui mais embaixo, ó, tem outro setor corrompido. Estão vendo aqui? Então, eu posso até tentar instalar, formatar o Windows, alguma coisa nesse HD, sabe? Só que eu tenho certeza que se vier dar alguma pane, isso já é um grande problema, que você pode muito bem descobrir aí. Para quem é técnico em informática, é uma ferramenta essencial você ter isso daqui para poder, enfim, não ficar quebrando a cabeça tentando instalar, e no final das contas o problema é no hardware do seu computador. Agora nós finalmente terminamos a primeira etapa do nosso processo de formatação. Depois que você fez todas essas partes que eu te expliquei aqui, inclusive no quadro te falei, você agora tem que ir para a segunda etapa, que são o backup de drivers, que o Lucas vai explicar para vocês. Vejo vocês em breve. É isso aí, galera. Então a gente vai aprender sobre backup de dados, ok? Então eu vou mostrar para você como você pode fazer backup dos dados de um computador que não inicializa, fazer o backup, salvar esses dados em um pendrive ou salvar esses dados em um HD externo, ok? Depois que você faz o backup, fazer uma verificação de vírus neste backup, né? Uma primeira verificação de vírus neste backup, para que evite que os dados que são backupeados voltem para o computador depois de formatado com vírus, ok? Então tudo isso eu vou passar para você agora. Isso aí, então agora eu vou te mostrar como fazer um backup de um computador que não está inicializando, tá? Por algum motivo, por vírus, ele não está terminando de carregar o Windows e ele vai ser formatado por causa disso. Só que você tem que fazer backup. O computador pode ser que tenha lá, que esteja na garantia. Se for um notebook, você não tem conhecimento de hardware para tirar o HD de dentro. Então com essa ferramenta a gente consegue acessar o HD utilizando aqui uma distribuição Linux, tá? A gente pode utilizar essa distribuição Linux que vem já no Pendrive Tools, que é a 1204. Voltando, e também a gente pode utilizar essa outra ferramenta, que é a ferramenta de remoção de vírus do Avira. Essa ferramenta aqui, que é também uma distribuição Linux, porém, além de a gente utilizar ela para fazer o backup, a gente vai utilizar a ferramenta do Avira para fazer escaneamento de vírus nos arquivos. Então eu vou dar um Enter aqui e ele vai iniciar a ferramenta de escaneamento do Avira. Okay? Essa ferramenta é bem importante utilizar ela para fazer o backup e fazer a verificação de vírus. Por quê? Porque pode ser que o HD, provavelmente o computador vai ter vírus, né? Então você tem que fazer um backup dos arquivos que não tenham vírus, né? Sem vírus. Então você vai fazer um escaneamento com a Avira primeiro e depois você vai fazer backup dos arquivos, ok? Com essa ferramenta não importa se o computador inicializa ou não. Olha, ele inicializou bem rapidinho pelo Pendrive Tools. Então aí você vai aceitar, ler os termos aqui, clicar em aceito. Depois que você aceitar os termos, o Avira vai aparecer nessa janela aqui. Observe que aqui no cantinho já tem uma conexão com a internet. Eu estou conectado pelo cabo, mas se você tiver um notebook, você pode conectar wireless também, ok? Não precisa configurar driver nem nada. Aqui no Linux não precisa. Basicamente você vai clicar aqui em Start Wizard, vai escolher o disco C, já vem por padrão, vai clicar aqui em Next e ele já vai começar a fazer uma atualização do antivírus, tá? Ele vai atualizar o antivírus e depois que ele atualizar ele vai começar a fazer a verificação atrás de vírus no HD.
Ele vai verificar, vai remover os vírus e depois que ele remover, a gente vai fazer o backup dos arquivos. Nesse caso, daí os arquivos já vão estar limpos de vírus, ok? Na verdade, essa vai ser a primeira verificação. Quando a gente for restaurar os arquivos de volta, depois de formatado, a gente vai fazer uma segunda verificação para ter certeza que não ficou nada para trás, ok? Então eu vou aguardar e aí eu já continuo com você. Beleza? Então aqui, ó, você pode observar que ele já atualizou, né? Aquele procedimento ele atualizou. Agora ele está escaneando o meu HD atrás de vírus, ó. Pode observar, ele está verificando os arquivos aqui. Ele escaneou até agora 44 arquivos. E aqui você vai ver a detecção, né? Então até agora ele identificou nenhum vírus, ok? Agora eu vou esperar. Aí vou dar uma pausada agora para não ficar muito comprido. E aí eu já te mostro a próxima tela. Beleza, eu conectei o pendrive, pode observar que apareceu aqui Kingston, tá? Esse aqui é o meu pendrive. Agora eu vou fazer o seguinte, vou acessar aqui o C. Deixa eu maximizar aqui. Você pode observar que eu vou ter a pasta chamada Users, ok? Que é a pasta de usuários. Vou dar um duplo clique aqui. Vou acessar aqui, eu tenho todos os usuários no meu computador, ok? Você vai identificar o usuário que você quer salvar. Por exemplo, neste caso aqui eu vou abrir a pasta PC7. E aqui eu tenho as pastas de usuário. Aquelas mesmas pastas que eu vi no Windows lá, eu tenho aqui no Linux. Então, independente se o Windows está inicializando ou não. Agora eu vou fazer o mesmo esquema, vou clicar, aperto a tecla Ctrl, né? Mantenho a tecla Ctrl segurada e vou selecionando a pasta desktop, a pasta documentos, a pasta downloads. Aqui vou selecionar a pasta músicas, a pasta imagens, pasta vídeos, ok? Vou clicar com o botão direito, vou clicar em copiar. Vou vir aqui no Kingston, ok? Vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em criar nova pasta. Vou colocar aqui uma pasta, vou colocar o nome da pasta, backup. Vou botar aqui backup 2, ok? Abrir a pasta, né? Aqui, ó, dando duplo clique. Clico com o botão direito aqui e clico em colar. E agora todos os arquivos estão vindo para o meu pendrive, os arquivos já verificados de vírus. Beleza? Copiou. Aí você pode clicar aqui para você ejetar o pendrive com segurança. É só clicar aqui nessa flechinha. Clicou. Tranquilo. Agora pode clicar aqui no menuzinho no canto superior direito. E clicar aqui em Shutdown, né? Desligar. Infelizmente a ferramenta do Avira não tem em português, tá? Só em inglês. Então, vou mandar desligar aqui, Shutdown de novo. E tá aí, essa é a forma de fazer backup em caso o computador não inicialize, ok? Utilizando o Pendrive Tools. Se você ainda não tem o Pendrive Tools, você pode tentar utilizar um CD de instalação do Linux normal, ok? A gente vai botar o link aqui embaixo, caso você queira fazer download do CD de instalação do Linux. Ok, gente, então aqui a gente finaliza essa segunda parte, né? Nessa segunda, seria como se fosse a segunda aula, né? A parte de backup. Ok? E é importante você lembrar que, como eu mostrei para você, você pode utilizar as duas formas, né? Fazer o backup das duas maneiras. Lembrando também aquela questão de evitar que você faça o backup. Lembre sempre de explicar para a pessoa, se você vai fazer o backup de dados de outra pessoa, peça para que ela faça o backup, de preferência, ao menos que ela faça um backup e você faça outro, ok? Que você não se responsabiliza pelos dados perdidos, né? Até porque fica meio complicado no meio de tanta informação você saber se você salvou o que ela queria ou não. Então é importante você deixar isso bem claro quando você for fazer uma formatação, ok? Então, aguardo até a próxima aula. Observe os links aqui embaixo, né, ou aqui do lado. A gente vai colocar os links aqui na página dos programas para fazer download, caso você não tenha o Pendrive Tools ainda, né? Você pode fazer o download dos CDs de instalação do Linux, para que você possa fazer também utilizando o CD de instalação do Linux, em vez de utilizar a ferramenta que eu mostrei para você no Pendrive Tools, ok? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é possível fazer, ok? Então, até a próxima. Tá? Lembrando que sistema operacional, quando eu falo de sistema operacional estou me referindo ao Windows, estou me referindo a Linux, estou me referindo ao Android, estou me referindo a um MS-DOS, qualquer sistema operacional, né, para PC, ou, né, no caso, um notebook, né? Certo? Então, inicializou, passou a tela de post, passou a tela de boot,